Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa programação, prim- primeira programação aqui da Reforma. Estamos online agora e todas as quartas e domingos faremos os nossos cultos dessa maneira, online. E hoje vamos iniciar a nossa programação com um hino maravilhoso que se chama Vós, Criaturas do Senhor, o hino 61 do Novenário. Terra e céu a Deus honrai, culto de amor e graças dai. Oh, louvai-o, aleluia. Flores erguei-vos em canção ao grande Deus da criação. Oh, louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Vós, homens sábios e de bem, dai ao Senhor louvor também. Louvai-o, aleluia. Dai glória ao Filho, glória ao Pai, e ao Santo Espírito louvai. Louvai-o, aleluia, Que acon- Bom, continuando nossa programação, vamos tocar mais um hino, que será o hino de número 60, Ao Deus de Abrão louvai.
anjos não louvam, e vós também louvores dai ao Deus de amor, ao Deus de Abraão e meu, valei irei louvar, eternamente eu louvarei ao Deus sem Continuando com a nossa programação, gostaria de convidar o pastor Anselmo para fazer uma oração e iniciar a pregação de hoje. Boa noite a todos. Nós vamos orar nesse Boa momento. noite. Querido Deus, nós te agradecemos pela proteção, pelo cuidado e não duvidamos desse carinho que recebemos de ti, Senhor. Nesse momento estaremos estudando a sua palavra, que o Senhor esclareça, ilumine a nossa mente, esclareça aquilo que estará sendo apresentado, que aquilo que estiver sendo apresentado seja para a honra e glória do seu nome. Abençoe também os queridos amigos e irmãos que estarão se conectando ao longo dessa mensagem, após essa mensagem também, que eles também, da mesma forma, sejam extremamente abençoados por ti. Por isso oramos em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, uma boa noite a todos. Como o Marco bem falou no início da transmissão, esse é o nosso primeiro culto virtual. Devido, para aqueles que ainda não sabem, nós estamos iniciando uma reforma na nossa querida igreja do Vila Buarque, e essa reforma vai durar pelo menos por 4, talvez 6 meses, e durante esse período de reforma, durante os cultos de quarta-feira e os cultos de domingo, nós faremos dessa forma, com transmissão, faremos virtualmente a nossa programação, domingo e quarta-feira, até o término dessa reforma. Durante os cultos de sábado, vamos estar presencialmente na Faculdade Oswaldo Cruz, e você é o nosso convidado. Nessa noite, eu quero usar um texto muito conhecido da Palavra de Deus, e muitas pessoas já decoraram esse texto, esse capítulo inteiro, é o capítulo 23 do livro de Salmos, os Salmos 23, nós temos 6 versos. Nós vamos ficar basicamente no primeiro verso nessa noite, muito conhecido também. Diz assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. A proposta de Davi é uma proposta muito interessante. Você pode tirar as suas conclusões ao ler todo o capítulo 23 do livro de Salmo. Você pode ter ali algumas conclusões. O que exatamente o salmista queria apresentar? Onde o salmista quer chegar com esse Salmo 23? Mas não sei se você já pensou dessa forma e já leu o Salmo 23 de uma maneira mais compassada, mais reflexiva. E quando você faz isso por algumas vezes, você começa a entender exatamente aonde o salmista quer chegar. Davi ele está preocupado aqui justamente com a questão dos falsos deuses, dos deuses que nós criamos. E agora Davi, para evitar que eu e você caiamos nesse engano, nesse engodo, Davi ele se dispõe a livrar-nos desse peso de uma divindade menor. E justamente no primeiro verso ele já apresenta a maneira poderosa dessa atuação divina, do verdadeiro Deus, a maneira como o verdadeiro Deus ele se manifesta. É bem verdade que ao você ler os versos de 1 a 6 do Salmo 23, você vai perceber que, embora ele vai falar sobre pastos verdejantes, a proposta de Davi aqui não é sobre descanso apenas. É bem verdade que também nesse Salmo 23, Davi vai descrever o vale da sombra da morte,
Mas Davi não está fazendo uma ode à morte aqui nesse salmo. Ele também vai contar sobre a casa eterna de Deus, a casa eterna de Deus, mas o seu propósito primário não é nesse salmo falar sobre o céu. E eu volto com a pergunta para a nossa reflexão nessa noite. Então, por que Davi escreveu o Salmo 23? Qual o principal motivo que passou pela mente de Davi para escrever o Salmo 23? Com toda certeza, o principal motivo era para edificar a nossa confiança no Deus verdadeiro. Para edificar a minha e a sua confiança no Deus verdadeiro. Para recordarmos quem esse Deus é. Talvez seja a melhor frase. Para recordarmos quem esse Deus é. Nesse salmo de Davi, Davi ele devota, depois você pode até observar e fazer a sua análise, mas Davi devota 105 palavras para explicar as primeiras duas palavras, que está no verso 1. Ele vai usar 105 palavras para explicar as duas primeiras palavras, que diz assim, o Senhor. Ele vai usar 105 palavras para explicar essas primeiras duas palavras. Mas então por que ele faz isso? Porque ele quer, mais uma vez, eu digo, evitar que eu e você caiamos no grande engodo, na falácia de acreditarmos em um Deus menor, em um falso Deus. E como nós somos tão rápidos a acreditarmos em falsos deuses, melhor ainda dizer, criamos falsos deuses com muita rapidez, com muita facilidade. Nós acabamos criando falsos deuses. Aquele Deus que parece agradável, mas realiza pouco. Eu vou citar alguns exemplos de falsos deuses que nós criamos. Primeiramente, você já deve ter ouvido falar bastante sobre isso, mas um dos deuses que a humanidade gosta de criar é o Deus gênio da garrafa, o gênio da lâmpada. Ele é conveniente, ele é genial em algum momento, ele te ajuda naqueles momentos mais difíceis ou até mais triviais do seu dia a dia. Por exemplo, você está precisando de estacionar o seu carro e, de repente, você solicita a ajuda do Deus gênio da lâmpada e aí você quer que um estacionamento vague para você colocar o seu carro. Você precisa de algo muito rápido, então você busca no gênio da lâmpada, o Deus gênio da lâmpada, para resolver os seus problemas. E tudo que você faz é esfregar a garrafa e, de repente, aparece ali o seu Deus e, de repente, você faz a sua solicitação, você faz o seu pedido e você, ao fazer o seu pedido, você quer que a resposta seja muito rápida. Então, nós criamos, muitas vezes, o tal Deus gênio da lâmpada. Um segundo tipo de Deus que nós criamos é o Deus bondoso vovô, ou bondosa vovó, no sentido de exemplificar. Nós vamos ficar com bondoso vovô, aquele Deus que tem um coração mole, mas é tão sábio também, tão bondoso, porém muito, mas muito idoso. Vovôs são ótimos quando estão acordados, mas os vovôs começam a cochilar com mais constância, com mais frequência. E esse cochilo é um cochilo involuntário. E, de repente, quando você mais precisa deles, eles estão dormindo. É bondoso, é sábio, mas quando você mais precisa, eles estão dormindo. Um terceiro tipo de Deus que nós criamos e que Davi no Salmo 23 quer desmascarar, quer mostrar que você não pode confiar nesses deuses que nós criamos, é o Deus Pai ocupado. Você já ouviu falar nesse Deus Pai ocupado? Aquele pai que sai na segunda-feira para o seu trabalho e só tem o seu pensamento no trabalho e só volta lá no final da semana, na sexta-feira. Durante a semana, os dias úteis da semana, esse pai é trabalhador demais, é muito ocupado. Mas ele, contudo, ele não vai estar presente nos momentos talvez difíceis em que a família vai enfrentar, nos momentos prioritários da família, ele está ausente. É bem verdade que ele está lá no sábado, ele vai estar ali no domingo, principalmente no sábado,
mas ele, contudo, estará ausente nos momentos mais difíceis em que a família vai enfrentar, melhor dizendo, vai se encontrar. E isso pode acontecer com você, crer ou criar um Deus Pai ocupado. Aquele que parte na segunda, retorna na sexta, ele tem um monte de viagens, ele tem muitos negócios a resolver, mas contudo ele vai aparecer no sábado. Então você tem que pôr tudo em ordem na sua vida, porque no sábado o Pai vai estar presente. Mas na segunda-feira, na sequência, você volta com aquela realidade novamente e você não parece que você não tem alguém que possa te socorrer ao longo da semana. Será que você já teve algumas concepções de Deus dessa forma? Será que você já teve algumas ideias ou você se sentiu dessa forma, tendo do seu lado um Deus gênio da lâmpada, um Deus, um vovô bondoso ou um Deus, um pai ocupado? Não sei se você já teve estas concepções de Deus. Um pai ocupado não tem tempo para as suas perguntas. Um vovô bondoso é fraco demais para carregar as suas cargas, os seus fardos. Um Deus gênio da lâmpada, você é mais importante do que ele. Você já parou para pensar nisso? Um Deus gênio da lâmpada, quando nós também cremos num Deus gênio da lâmpada, parece que nós somos mais importantes do que esse Deus, porque ele vem e vai de acordo com o seu comando. Você faz a solicitação, você faz o pedido e de repente aí você quer a realização rápida e imediata. Um Deus que parece agradável, mas realiza pouco, realiza muito pouco. Esta é a espécie de Deus que você e eu queremos, será? Será que essa é a espécie de Deus que nós estamos vivenciando? A resposta de Davi no Salmo 23 é um não retumbante, é um não forte. Ele vai dizer, através do Salmo 23, que o seu Deus, o nosso Deus, não pode ser comparado, equiparado a esses deuses que a humanidade cria. Ele vai dizer um não retumbante para esses tipos de deuses. Por que será? Então ele vai dizer, se você tem esse desejo de saber quem Deus é realmente, você então precisa se deparar com a primeira parte apenas do Salmo 23, onde o texto diz: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. No original, Iavé. Iavé é o meu pastor. Iavé é o meu pastor, o meu cuidador, e nada me faltará. Embora estranho para nós, o nome Iavé era rico para Davi. Davi sabia muito bem o que significava, o que representava o termo Iavé. Aliás, Davi não apenas sabia o que representava o termo Iavé, mas outros termos eram comuns a respeito de Deus, do Deus verdadeiro, eram comuns para Davi. Por exemplo, Davi tinha uma familiaridade com o termo o Deus Todo-Poderoso, por exemplo. Davi também tinha muita familiaridade com o termo a respeito de Deus, que dizia o Deus Altíssimo. Davi tinha consciência e sabia o que significava. O Deus Eterno também, Davi sabia o que significava. Davi conhecia muitos outros títulos a respeito de Deus e que estavam à sua disposição, talvez até no seu vocabulário. Ele poderia inserir qualquer tipo de referência ao Deus verdadeiro, como essas que eu citei, mas ele vai, no início do Salmo 23, utilizar o seguinte termo: Iavé é o meu pastor e nada me faltará. A minha pergunta: por que Iavé? Por que não o Deus eterno? Por que Davi não começou o seu salmo, o Salmo 23, colocando da seguinte forma: O Senhor, o Deus Todo-Poderoso, é o meu pastor? Ele poderia ter colocado o Deus eterno ou o Deus Altíssimo é o meu pastor. Ou tantos outros termos a respeito de Deus ele poderia usar. Mas por que ele usa Yahvé? Você já se parou para pensar nisso? Eu tenho uma resposta. Davi usa Yahvé porque Yahvé é o nome de Deus.
Mas, pastor, os outros termos não significam e não representam e não demonstram o poder de Deus? Sim, claro, demonstram, representam, significam Deus Altíssimo, Deus Eterno, o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Mas o nome de Deus é Yahvé. Eu vou dar um exemplo aqui para todos nós. Você pode me chamar de pastor, você pode me chamar de pregador, você pode me chamar até de professor, mas todos esses termos que você está usando, pregador, pastor, professor, são descrições exatas, sim, são descrições exatas, mas não são exatamente o meu nome. Podem descrever um momento da minha vida, podem descrever aquilo que eu exerço como sacerdócio, até podem me chamar de sacerdote, mas não estão me chamando pelo nome. Você passa a me chamar pelo nome quando você diz: olá, Anselmo. Assim, nesse termo, assim você está me chamando pelo nome. Quando você diz assim: olha, lá passa o pregador, lá passa o pastor da igreja adventista, lá passa um professor, você está usando descrições exatas ao meu respeito em um momento da minha vida. Mas você não está me chamando pelo nome. O meu nome é Anselmo. Eu posso chamar você de professor, se você exerce essa função. Eu posso chamar você de contador, se você exerce essa profissão, de enfermeiro, se você exerce essa profissão. Eu posso chamar você de papai, se você é pai, de mamãe, se você é mãe. São descrições que não estou mentindo a respeito de você, estou descrevendo você através de alguns termos, estou chamando você por esses termos, mas eu não estou chamando você exatamente pelo seu nome. São termos que nós usamos para descrever você. São termos que usamos para descrever você, mas não são o seu nome. Quando eu chamo você pelo seu nome, o nome que você recebeu quando nasceu, então estou citando você como é corretamente citar, ou seja, com o seu nome. Se você quer me chamar, você pode me chamar de Anselmo. Mas se eu quero chamar você, eu devo chamá-lo pelo seu nome. Devo pronunciar o seu nome. E se você quer chamar Deus pelo nome dele, então você deve chamá-lo de Yahvé. Deus nos contou o seu nome. Quando isso aconteceu, Moisés foi o primeiro a aprender o nome de Deus. 7 séculos antes de Davi, o pastor Moisés, de 80 anos, estava cuidando das ovelhas quando o arbusto começou a arder e a sua vida começa a mudar nesse momento. Moisés recebeu a ordem de voltar ao Egito e resgatar os hebreus que estavam escravizados. Ele apresentou mais desculpas do que um garoto que está prestes a ir para a cama e os seus pais querem colocá-lo na cama, mas ele começa a dar muitas desculpas porque ele não quer dormir. Então Moisés, da mesma forma, começa a dar desculpas a Deus. E Deus superou cada uma dessas desculpas de Moisés. E finalmente Moisés indagou. Eu quero ler com aqueles que podem acompanhar, e se tem a sua Bíblia aí, você pode usar agora. Êxodo capítulo 3, versos 13 e 14. Êxodo 3, versos 13 e 14. Olha só que interessante. Deus supera cada uma dos questionamentos. Então, Moisés faz finalmente uma indagação. Êxodo capítulo 3, verso 13 e 14. Disse Moisés a Deus, olha o que diz a Bíblia. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus dos vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhe direi? Ou que lhes direi? Qual é o seu nome? E que lhes direi? O verso 14. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Olha só como Deus vai responder a colocação, a indagação de Moisés. Eis que quando vieram os filhos de Israel, disse Moisés, eles disseram: o Deus dos vossos pais me enviou a vós. E eles me disserem: qual é o nome? O seu nome.
Então, o que eu vou dizer, Senhor? E Deus vai responder a Moisés: eu sou o que sou. Assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Mais tarde, Deus lembraria a Moisés, dizendo: eu sou Yahvé, eu sou. Eu apareci a Abraão, a Isaque, a Jacó, como El Shaddai, mas pelo meu nome, Yahvé, eu sou, não lhes fui perfeitamente conhecido. Ele vai dizer isso lá em Êxodo 6, versos 2 a 3. Deus vai dizer mais tarde isso para Moisés. Você depois pode observar lá em Êxodo capítulo 6, versos 2 a 3. Interessante falar um pouquinho a respeito do eu sou, do Yahvé. Os israelitas consideravam o nome sagrado demais, o Yahvé, sagrado demais para ser pronunciado por lábios humanos. Sempre que precisavam dizer Yahvé, os israelitas substituíam pela palavra Adonai, que significa Senhor. De tão reverente eles eram, de tão sagrado era citar Yahvé. Então, quando eles precisavam citar, eles substituíam por Adonai, que significa Senhor. Se o nome precisava ser escrito, se o nome Yahvé precisasse ser escrito, os escribas tomavam um banho antes de escrevê-lo, e depois que escreveu Yahvé, a pena que eles usavam deveria ser destruída. Eles destruíam a pena depois de haverem feito, ou depois de haverem escrito Yahvé. Olha só que interessante. A reverência e o respeito que eles tinham pelo nome Yahvé. Deus ele nunca deu uma definição da palavra Yahvé, e Moisés também nunca pediu. Muitos estudiosos da Bíblia gostariam que ele tivesse feito, pois o estudo do nome tem ainda suscitado algumas questões de estudo em relação ao eu sou, ao o Yahvé. E a gente tem algumas questões que significam, aí a gente tem uma ideia do que significa Yahvé. Yahvé parece significar eu sou, eu causo, e é mais ou menos o que o nosso Deus é. Deus é aquele que é. Por isso, é importante a gente refletir. E é extremamente importante, eu digo, nós refletirmos o nome de Deus. Por isso que quando Moisés vai escrever o Salmo 23, ele usa especificamente o termo Yahvé. O Senhor é o meu pastor, Yahvé é o meu pastor e nada me faltará. Eu faço uma pergunta a vocês, por que isso é tão importante? E eu, refletindo nessa pergunta nessa tarde, ao me preparar para a mensagem que estou apresentando, eu fiquei pensando, mas por que isso é tão importante? Por que Yahvé é tão importante? Por que nós cheguei a essa conclusão? Porque nós precisamos de um Deus grande. E Deus é aquele que ele é. Ou melhor dizendo, ele é aquele que é. Ele é um Deus imutável. Pense um pouquinho a respeito do que eu estou falando. Você conhece alguém que anda dizendo eu sou por aí pelo caminho? Você conhece alguém que ao caminhar, ao se encontrar com alguém, ao estar em algum lugar, em uma aglomeração ou em um lugar com poucas pessoas, fica toda hora dizendo eu sou daqui, eu sou dali? Não, eu nunca vi alguém falando assim. Quando dizemos eu sou, e eu já ouvi pessoas falando eu sou, sempre apresentam um complemento. Eles dizem eu sou, mas completam com uma outra palavra. Por exemplo, eu sou feliz. Ah, eu sou triste. Eu sou forte. Eu sou bonito. Eu sou o Anselmo. Eu vi pessoas falando, citando eu sou, mas sempre com um complemento. Sempre apresentando uma última palavra. Eu sou feio, eu sou bonito, eu sou grande, eu sou alto, eu sou baixo. Eu sou atleta, eu sou o Anselmo. Mas Deus, no entanto, quando ele se autoproclama, ele declara perfeitamente, eu sou, e não acrescenta mais nada. Quando ele vai apresentar-se a Moisés, ele vai dizer isso, eu sou, ponto final.
Eu sei que você talvez gostaria de perguntar a Deus algumas coisas. Você, como eu, poderíamos, de repente, é, colocar algumas questões para Deus responder. Tudo bem, Senhor, o Senhor se apresenta como eu sou, mas o Senhor é o quê? O Senhor é o quê exatamente? O Senhor é o que exatamente? São perguntas que nós desejamos fazer a Deus. Deus não precisa de nenhuma palavra descritiva, meu amigo, meu irmão, com alguém que está conectado conosco, vai ouvir essa mensagem. Tenha isso em mente. Deus, ele não precisa de nenhuma palavra descritiva, porque ele nunca muda. Ele é imutável. Ele não precisa de nenhuma palavra que possa descrevê-lo melhor, porque ele sempre ele é imutável, ele não muda. Deus é o que é. Ele é o que sempre foi. Sua imutabilidade motivou o salmista a declarar lá em Salmo 102, verso 27, mas tu és o mesmo, diz o salmista. Salmo 102, verso 7, tu és o mesmo. O salmista está dizendo, tu és aquele que é, tu és aquele que é, tu nunca mudas. Por isso que Yahvé é um Deus imutável, o Deus que nunca muda. Ele também é um Deus, eu vou usar esse termo, eu até gosto bastante desse termo. Deus, além de ser um Deus imutável, o Yahvé, ele também é um Deus incausado. Isso mesmo, um Deus incausado. Embora Deus crie, Deus nunca foi criado. Embora ele crie, ele nunca foi criado. Embora ele faça, ele nunca foi feito. Embora cause, ele nunca foi causado. Deus, o Yahvé, é um Deus imutável, é um Deus incausado. E por último, ele também é um Deus, de acordo com a palavra de Deus, com a Bíblia, ele também é um Deus ingovernado. Nós somos governados. Eu não me refiro à questão política apenas. Você pode não gostar de ser governado, mas você é governado. Se você acorda pela manhã para suas atividades profissionais e olha para o clima, para o tempo e percebe que ontem estava quente demais e hoje está frio demais, e está muito comum esse tipo de clima em nosso país, inclusive em nosso estado. Ontem tivemos um pouquinho de frio, de repente muda para o calor, anteontem, melhor dizendo, sexta-feira, bastante frio, de repente calor no sábado, e assim muda. Então, se você acorda de manhã, no dia anterior estava frio e você vê que está quente demais, então você se prepara para vestir uma roupa que seja agradável para você, para o clima vigente. Note, você está sendo governado pelo clima. Se você vai pegar o seu carro e vai dirigir o seu carro, você está sendo governado pela gravidade, porque a gravidade dita a nossa velocidade. Se você está doente, você precisa se tratar. Você também é governado pela sua saúde. Se a sua saúde não estiver boa, você precisa de tratamento. Você também é governado pela sua saúde. E assim sucessivamente, nós somos governados. O nosso Deus não. Por isso que eu digo que nosso Deus, de acordo com a palavra dele, ele é imutável, ele é incausado e ele é ingovernável. Porque o nosso Deus, que é o bom pastor, que Moisés apresenta no Salmo 23, ele não precisa verificar o clima. Ele o faz. Ele não desafia a gravidade, porque ele a criou. Ele não é afetado por problemas de saúde, porque ele é Deus Todo-Poderoso. É interessante nós entendermos isso. O nosso Deus, ele então é imutável, o nosso Deus é incausado e o nosso Deus é ingovernado. Estas são apenas uma fração das qualidades de Deus e que Davi vai apresentar com muita clareza no Salmo 23. Davi apresenta com muita clareza essas três qualidades de Deus: o Deus imutável, o Deus incausado, o Deus ingovernado. São apenas uma fração, como eu disse, das qualidades de Deus, mas não são o suficiente para dar-lhe um vislumbre do seu Pai? Será que você não consegue ter ali um vislumbre do seu Pai? Será que você e eu não precisamos desse tipo de pastor que agora Davi apresenta no Salmo 23? O verso 1 já diz tudo praticamente. O Yahvé é meu pastor e nada me faltará. Será que não precisamos desse tipo de pastor?
Será que nós não carecemos por exemplo, de um pastor imutável? Será que nós não necessitamos de um pastor imutável? O pastor imutável é aquele que nunca muda, está sempre presente. Será que também não precisamos de um pastor, de um Deus, não carecemos igualmente de um Deus, de um pastor incausado? Ninguém soprou, melhor dizendo, a vida para dentro desse Deus Yahvé. Ninguém o gerou. Ele é o Deus incriado. Ninguém o deu à luz, ninguém o causou, nenhum ato o fez nascer. E desde que nenhum ato o fez nascer, nenhum ato pode tirá-lo ou pode destruí-lo. Esse é o nosso Deus incausado. E aí você pode perceber, será que Deus teme alguma coisa? Será que Deus teme um terremoto? Será que Deus teme um naufrágio? Será que Deus treme diante de algo que possa acontecer, de uma catástrofe? Não, o nosso Deus não teme. O nosso Deus já apresentou essas qualidades, inclusive como Jesus esteve aqui. O nosso Deus não dorme, o nosso Deus está sempre presente. Ele pode acalmar a tempestade, ele pode, com sua palavra, fazer essa tempestade parar. Nada pode preocupar o nosso Deus. Nenhum tipo de doença pode preocupar o nosso Deus. Outro exemplo que eu gosto de citar, nem cemitérios perturbam o nosso Deus. Ele estava aqui, o nosso Deus estava aqui antes de surgirem os cemitérios. Ele estará aqui depois que eles houverem passado. Ele é incausado. E por último, o nosso Deus, e precisamos também desse Deus que também é ingovernado. Conselheiros podem confortar você na tempestade, mas você precisa de um Deus que possa acalmar a tempestade. Os amigos podem segurar a sua mão em seu leito de morte, mas você vai precisar de um Yahvé que venceu a sepultura. Filósofos podem debater a respeito da vida. Eu já assisti vários filósofos falando e debatendo a respeito, ou seja, debatendo sobre o significado da vida. Mas você precisa de um Yahvé, de um Deus poderoso, de um Senhor que possa declarar o sentido da vida. Não adianta só debater o significado da vida. Você precisa de um Deus que pode declarar o sentido da vida. Você precisa de um Yahvé. Então Davi começa o seu salmo dizendo: o Yahvé é o meu pastor. Se ele é o meu pastor, eu não preciso de nenhum outro tipo de Deus. Se o Yahvé é o meu pastor, ele é imutável. Ele é incausado e ele é ingovernável. Esse tipo de Deus que eu tenho como meu Deus. Esse é o Yahvé que eu preciso. Eu não preciso de mais nada. Se eu estou com ele, mais nada preciso. Por isso que ele é o meu pastor e nada me faltará. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, mesmo que eu passe por alguns perrengues na vida, mesmo que eu esteja passando por várias e várias aflições e dificuldades na minha vida, se o Yahvé é o meu pastor, nada me faltará. Nada me faltará. Meu amigo, é tão bom estudar a Bíblia e a gente vai poder estar ao longo dos cultos de domingo e quarta-feira juntos e peço licença a você para sugerir esse tema. Vamos continuar estudando o Salmo 23 ao longo de alguns cultos, quando eu estiver pregando aqui virtualmente. Estaremos estudando um pouquinho sobre o Salmo 23. Você precisa, como eu, de um Deus que, enquanto você está dormindo, ele está agindo também. Enquanto você está dormindo e descansando, Deus está agindo ao seu favor. Esse é o Yahvé, o Deus Todo-Poderoso. Vamos orar a esse Deus maravilhoso nesse momento? Querido Deus, mais uma vez te agradecemos pelo estudo da palavra. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é bom e sua bondade dura para sempre. Obrigado por mais uma vez o Senhor estar conosco nesse estudo. Obrigado, Senhor, por alguns importantes esclarecimentos que temos
e extraímos da sua palavra. Obrigado porque ao lermos o Salmo 23, o primeiro verso apenas, descobrimos a importância de termos e crermos no Deus Todo-Poderoso, no Deus Yahvé, Deus imutável, incausado, ingovernável, que está querendo sempre nos resgatar e apresentar o verdadeiro caminho e o seu amor completo por nós. Abençoa, Senhor Deus, todos aqueles que estarão em algum momento acessando essa mensagem. Abençoe também os membros da nossa igreja do Vila Boarque, os amigos da igreja, os nossos familiares, a reforma que vai começar essa semana, que seja tudo e que tudo aconteça para a honra e para a glória do seu nome. Nós oramos nesse momento em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Obrigado pela mensagem. Deus abençoe a todos. E tenha uma ótima semana.